Uma é a juíza de direito, Rosuíta Mas, que também é juíza eleitoral, mas ela não veio com essa função aqui, para falar do Sejusc, que ela vai explicar o que, que é. Mas ela veio acompanhada da Ana Becker, que eu conheço desde que era bebê, né? Filha do Ivo e da Eloiva, e que está conosco, ela é a secretária deste Sejusc, que basicamente é um centro de solução de conflitos no âmbito do judiciário. Doutora Rosuíta Mas, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada por esse espaço. A gente agradece muito a oportunidade de poder falar sobre o Sejusc, porque a gente vê com muito carinho esse serviço que o Poder Judiciário oferece aos cidadãos, no caso aqui de Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais. O que é o Sejusc? É um centro, como tu disse, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. É um serviço em que as pessoas têm um local, um centro apropriado para debaterem os seus conflitos e tentarem solucionar esses conflitos de uma forma autocompositiva. Ou seja, não precisa do judiciário, de um juiz, dando uma sentença naquela solução daquele conflito. As partes vão elas próprias construírem a solução desse conflito. Um exemplo, por exemplo, num acidente de trânsito, né? Que causa danos num carro e a pessoa não paga espontaneamente. Então, busca o Sejusc, vamos exemplificar assim, busca o Sejusc para que a outra parte seja chamada, convidada a comparecer naquele momento da nossa sessão de conciliação, em que elas vão poder conversar, mostrar por que eu preciso ser ressarcido do meu dano, e a outra pessoa vai expor também, talvez, a dificuldade que ela tenha de ressarcir o dano, até que elas encontrem um ponto em comum da melhor forma que for para que ambas saiam dali naquele momento satisfeitas da solução do conflito. A gente diz que isso é um serviço muito gratificante porque assim, ele é rápido. Se a pessoa busca o Sejusc em 60 dias, já vai ter essa audiência, essa sessão, né, que a gente chama. Quando na verdade existe o juiz um processo, né? E ele vai demorar mais que isso para solucionar o problema, né? Um processo judicial, a gente sabe que sei lá, um ano, dois, sendo bem otimista, né? Então, é uma forma das pessoas realmente sentarem, conversarem, dialogar, né? As pessoas têm que melhorar os diálogos na nossa sociedade, né? Então, dialogarem e tentarem achar uma solução para aquilo. E detalhe, sentaram, conversaram, entraram no Sejusc lá e não conseguiram encontrar uma solução. Isso não impede, então, que as pessoas busquem o Poder Judiciário na via normal, na via do processo judicial, né? Para, então, resolver o que não conseguiram via uma sentença. Outra coisa importante de dizer é, em havendo uma conciliação, uma composição ali no Sejusc, nível de Sejusc, isso é homologado por um juiz, normalmente por mim, né? E essa homologação, ela vale como sentença. Ela é uma sentença que depois, eventualmente, a pessoa não cumprindo, ela vai poder também, então, buscar a execução daquele acordo como se fosse uma sentença. Doutora Rosuíta, bom dia. Quem é o mediador, a mediadora desse encontro entre as partes? Isso. São pessoas que fizeram um curso de qualificação para ser conciliador ou mediador pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça qualifica essas pessoas em todo o estado. E aí elas podem, então, desempenhar essa função de conciliador ou mediador, que vai usar ferramentas próprias que eles estudaram, né, para desenvolver um melhor diálogo entre as partes e a tentativa de encontrar a solução. Vou chamar na nossa conversa aqui a servidora do Judiciário, secretária do Sejusc Cachoeira do Sul, a Ana Becker, para nos explicar quais os tipos de conflitos podem ser resolvidos nesse nível de diálogo. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente recebe ali no Sejusc demandas cíveis em geral, seriam prestação de serviços, questões de contrato, produtos com defeito, acidentes de trânsito, cíveis em geral, né? E também conflitos familiares.
a nossa demanda maior ali no Sejus, que são demandas familiares, que seriam divórcio, dissolução de união estável, guarda, convivência com os filhos, alimentos, né, exoneração de alimentos, entre outros. Mas também tem alguns casos que a gente não pode resolver pelo Sejusc no pré-processo. Porque, por exemplo, pedido de guarda realizado por terceiros, tios, avós, como o Sejusc não tem uma equipe multidisciplinar, né, com psicólogos, assistente social, para fazer o acompanhamento depois, a gente realiza somente ali a sessão de conciliação ou mediação, então a gente não pode fazer isso no pré-processo. Então, a pessoa entrar com um pedido de pré-processo de guarda, por terceiros, não pode, tá? Também interdição, adoção, tem rito próprio, também não pode ser no pré-processo. Mas, né? Ana, de modo geral, tu dirias que quantos por cento das demandas que chega todo dia conseguem ser atendidos pelo Sejusc? 90%. 90%. Uhum. Aqui, assim, a gente traz a exceção da exceção, assim, a partilha de bens em divórcio não pode ser feito porque, como a gente não é um cartório, a gente não pode expedir formal de partilha. E também para evitar a fraude a credores. Também no inventário, imagina se uns irmãos entram com um inventário pré-processual, né? E de má fé não incluem um herdeiro, né? No processo, esse herdeiro pode entrar como terceiro interessado, comprovar que ele é herdeiro, mas o pré-processo ele não vai ter acesso, porque é somente uma sessão de mediação. Então, é para proteger, né, esse tipo de fraude a credores. Doutora Rosuíta Mas, a vinda aqui nesse programa, que nos honra muito, ela é basicamente para alertar que as pessoas podem e devem usar esse instrumento, é isso? É isso. É uma forma de conciliar, de encontrar a solução do conflito dela de uma forma mais ágil. A gente não pode afirmar que todas as sessões vão sair com acordo, né? Mas a tentativa é sempre válida porque ela é num lapso de tempo muito rápido. A gente tem em média de 60 dias, né, Ana? Uhum. Entre o contato da pessoa e o agendamento dessa sessão. Então, é uma tentativa muito rápida de resolver o seu problema, né? De uma forma que as pessoas vão melhorar o diálogo entre elas. Então, eu sempre acho, nossa vinda aqui é isso, é divulgar para que a comunidade saiba a existência desse serviço, e depois a Ana vai passar contato de telefone, né? Uhum. E e-mail, enfim, e onde pode buscar esse serviço também online, né, Ana? Sim. Que é uma forma, a gente quer alertar e divulgar sobre essa E possibilidade. não é necessário o procurador nomear advogado. Não é necessário no pré-processo, ou seja, ele não vai ajuizar uma ação, né? Então, no pré-processo, ele pode procurar o Sejusc sem advogado. Ana, então explique para nós, Ana Becker, que é a secretária do Sejusc, explique para nós quais são os canais que a pessoa deve ou pode acessar para chegar a essas conciliações. Bom, pode ir diretamente na Secretaria do Sejusc, que fica no fórum, no 4º andar, né? Que a gente Presencialmente tem essa a secretaria. possibilidade. Em que horário? É do meio-dia às 19 horas. Quarto E andar também- do fórum, que todo mundo sabe, fica ali Isso. na Silvio Scopel, né? Isso. Silvio Isso. E também a pessoa pode entrar pelo Quero Conciliar, que é uma plataforma. Isso, que é do Tribunal de Justiça, né? Quero conciliar. Isso. Se colocar no Google ali, Quero Conciliar, TJRS, já vai aparecer, né? E o que a gente orienta que as pessoas que têm facilidade, não é difícil de fazer o pré-processo, né? E nos chamar no WhatsApp, que a gente tem um videozinho, tem as orientações dos documentos que precisam, né? Que documentos precisam ser incluídos, comprovante de residência, identidade, né?
Mas aí pode nos chamar pelo nosso WhatsApp. O número é 51 999 15 80 43. E aí os ouvintes podem nos chamar, que a gente manda todas as informações necessárias, né, para eles fazerem um atendimento de casa, ou se preferirem também pode ir na secretaria, que a gente vai atender eles com muito carinho. Esse é o pontapé inicial, preencher esse formulário, Isso. colocar ali a sua demanda e a partir dali ele será convidado para um encontro no foro com a outra parte. Que também vai ser convidado. Também será convidado. Para isso é importante que a pessoa tenha a informação do WhatsApp E do e-mail. ou do e-mail. e-mail da outra pessoa. E endereço da outra pessoa, da outra parte, para fazer esse encontro. Como entrei- nós... Sim, Ana, perdão. Rosal. Como nós não somos um cartório, então nós não podemos fazer mandado para o oficial de justiça carta R. Então, as nossas intimações são por WhatsApp e por e-mail. Então, é importante que tenham um desses dois. Se tiverem os dois, melhor, né? A gente não tem mais condições, por exemplo, de não ter celular, porque é um facilitador. Embora eu tenha recebido uma pessoa que vai participar do programa para tratar do estacionamento rotativo, quando eu pedi o telefone dele, ele me deu um telefone fixo. Tá, não, mas me dá o teu celular. Não, eu não tenho. Bom, então, tu deve ser o único que não tem no planeta aqui. Mas eu entrei aqui, botei quero conciliar, como a Ana tinha sugerido, né? Aí a inteligência artificial aqui do Google me deu uma série de informações aqui, ó. E lá no final ela bota sempre um resumo, né? Ela diz assim: a conciliação é um bom caminho para resolver conflitos rapidamente, mas é importante verificar as opções do tribunal e estar disposto a negociar. Isso? Aham. A inteligência artificial me deu um fecho na Disposto a história. negociar, exatamente. É bem isso, né? E é uma forma, o pré-processo é uma forma mais amigável, porque, na verdade, tu não entra com o processo contra a pessoa, né? Então, aí a Secretaria do Sejus que convida o outro participante a participar, né? Então, e é mais informal, porque é na presença do conciliador, do mediador, cada um tem um espaço de fala. Então, ocorre muito a escutativa, né? Um escuta o outro. E aí, o mediador e o conciliador está ali para usar as ferramentas, gerar opções. E aí, normalmente, eles constroem um entendimento, um acordo, se eles quiserem, que ninguém é forçado, né? E muitas vezes eles cumprem, porque é de uma forma que não é imposta. Então, é de uma forma que é possível de ser cumprida. Eu fico pensando, quando vocês dão os dados aqui, que a maior parte das demandas são litígios entre pessoas, né? São litígios que envolvem emoção, né? Certa emoção. Eu fico pensando que esse trabalho deve contribuir para diminuir tensões e, quem sabe, diminuir a violência. Sim. Doutora Por Rosolita? isso que a gente adora esse trabalho, né? Ana? Exatamente. Porque quando o conflito não é resolvido, ele vai crescendo na cabeça das pessoas e aí o pior das consequências, o feminicídio. Sim. Não é isso? É guarda de filhos que não foi bem conciliada, é questão de pensão, é não sei o quê, e daqui a pouquinho os homens que são sempre uns trogloditas, né, eles acabam agindo de forma violenta contra as mulheres e vocês ajudam nesse aspecto para que isso não chegue a esse ponto. Esse trabalho da conciliação, da mediação, caso não haja o acordo entre as partes, eu entendo deve ser feita uma ata, algo que registre o encontro e a tentativa de um acordo. Não havendo esse acordo, essa ata também já serve para o caso do processo aberto, o juiz, a juíza que vai ficar com a demanda, já tem um relatório dessa tentativa de acordo. Sim. Se eu procuro de forma pré-processual o Sejusc e esse acordo não ocorre, eu vou receber essa ata, eu vou ter acesso a essa ata que diz lá que foi tentado e não houve acordo. E aí, se eu não tiver interesse, eu vou ajuizar a ação, então aí eu vou buscar um advogado, porque eu preciso de um advogado para ajuizar a ação ou pela Defensoria Pública. E aí sim, eu já posso juntar essa ata noticiando que houve essa tentativa e o juiz que receber esse processo já não vai marcar outra tentativa de conciliação, já vai, porque essa fase já foi feita e tentada no
no Sejusc. O que acontece é que às vezes as pessoas entram primeiro com o processo, né? E aí, lá no processo, existe essa fase de tentativa de conciliação, né? Então, o juiz, ele pode ele mesmo fazer a tentativa de conciliação na sala de audiências, né? Ou ele pode remeter o processo para o Sejusc também. E lá no Sejusc, então, a gente vai ser o conciliador e o mediador que vão fazer essa tentativa, né? Com as ferramentas da conciliação e da mediação. Em havendo acordo, ok, o juiz vai extinguir o processo porque houve o acordo, se não, vai voltar o processo lá para o juiz e ele vai, então, prosseguir com instrução, com prova e com sentença no final, né? Então, para vocês verem que até nessa questão de não saindo um acordo, é mais produtivo tentar a via pré-processual, porque já encurta uma fase lá do processo judicial, se for necessário. Doutora Rosui Tamasso, uma curiosidade. Estamos em maio, metade do mês hoje, e nesse período, no ano passado, o judiciário estava tão afogado quanto todas as pessoas com as suas casas, empresas, no estado do Rio Grande do Sul. Olhando para um ano atrás, como é que nós estamos? Ai, graças a Deus estamos melhores, né? Foi muito bonito ver como nós, o Estado como um todo, reagiu a isso, né? A solidariedade que brotou nas pessoas. E então passamos maus bocados, mas conseguimos reagir, né? Temos muita coisa ainda para melhorar e para fazer, para consertar, né? Algumas estradas, enfim. Mas acho que podemos elogiar o nosso povo gaúcho aí, que saiu bem dessa... O judiciário também sofreu bastante. Sofreu. Teve tribunal alagado, né, processos suspensos, quer dizer, ficou um acumulado que os juízes, que o judiciário está tentando compensar agora, nesse ano aparentemente normal. Corremos atrás da máquina, né? Porque realmente tivemos o problema do EPROC, né? Onde a central desse sistema estava num local alagado, né? Tivemos que, então, migrar todo esse sistema para uma nuvem, que isso não tinha sido feito ainda. Então, fizeram de forma recorde naquele mês ali, mês de maio, junho. E realmente, ficamos 2 meses fechados, sem poder fazer audiências, mas os processos foram tendo a tramitação do que era possível ser feito, né? Sem o fórum aberto, né? Sentenças, despachos, esses todos foram sendo, enfim, produzidos. E acredito, assim, que estamos já com aquele residual lá daqueles 2 meses já praticamente em dia, nesse 1 ano depois. Muito bom. Boas notícias, então. Então, quero agradecer aqui a presença dessa representação do Judiciário. Minha conhecida de longa data, Aninha Becker, né, que veio aqui, né, é um prazer e que volte sempre, né? Um prazer imenso também. Um abraço lá no pai e na mãe, né? São amigos queridos, né? E a doutora Rosui Tamasso, que também sempre nos honra com a presença. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço.